Bom dia, professor Rafael Moreno de Física, mas essa aqui é a minha playlist de raciocínio lógico matemático. Trouxe uma questão que eu considerei extremamente importante que a gente aborde aqui no canal, da FGV de 2024 agora, tá? Então, bora lá. E claro, tenta fazer a questão sozinho, tá bom? O primeiro termo de uma sequência numérica é 45, o último termo é 255, e a diferença entre um termo e o termo anterior a partir do segundo termo é igual a 7. Essa sequência é uma progressão aritmética. E aí, no ensino médio, o teu professor chamava isso aqui de PA, tá? Ele costumava representar assim, ó, A1, A2, A3, até o final. E esse último termo ele chamava de AN, tá? E a ideia é o seguinte, o A1 é o primeiro termo, e aí nesse caso a gente sabe que é o 45. Aí tu soma mais um determinado número, que ele está dizendo que é o 7. E aí tu chega no A2, que no caso ficaria 52, depois 59. Eu vou mostrar para você qual é a ideia. E isso vai se repetir até chegar no último termo, que nessa PA vai ser 255, tá? Então, comentando rapidamente aqui sobre razão, ele fala exatamente o seguinte, ó. A diferença entre um termo e o anterior. Então, a partir do segundo termo, tá? Então, olha só, se a gente fizer A2 menos o anterior, que seria A1, seria igual a razão, que seria 7, tá? Ele não chama, inclusive, de razão, tá? Mas não tem problema. E aí, olha só, se eu quero saber o A2, basta eu escrever aqui, ó, que o A1 é 45, a razão é 7, certo? Que é o que ele dá lá no texto. Significa que o A2 vai ser igual a 7 mais 45, e aí isso aqui daria 52. Pegou a ideia? Essa é a ideia de razão, tá? E assim a PA vai progredindo, tá? Letra B e C falam sobre razão, tá? Se a PA está crescendo, a razão vai ser positiva. Se a PA está diminuindo, a razão vai ser negativa, tá? De modo que a gente consegue tranquilamente eliminar a letra C aí, tá? Beleza, bora analisar o termo geral agora, tá? Que é uma expressão extremamente importante, tá? Seguinte, faz de conta que eu quero saber, me baseando aqui no que a gente acabou de calcular no A2, tá? Eu quero saber quem é o A2. O A2 vai ser o primeiro termo somado com a razão. Tá? Vou representar pela letra R, tá? Ou seja, ficou desse jeito aqui, ó. O A2 ficou o A1, que é 45, né? Mais 7, que é a razão, e deu 52. Se eu quisesse saber o A3, como eu faria? Ora, eu pegaria o A2, que é o termo anterior, e somaria com a razão. Mas aí você sabe que o A2 é na verdade o A1 mais a razão, tá? Que é o que está escrito bem aqui, ó, na primeira linha, e teria que somar de novo com a razão, que é essa razão aqui, tá? Ficaria desse jeito, ó, A1 mais 2 vezes a razão, tá? Ou seja, o A3, nessa sequência que a gente está estudando, vai ser 45 mais 2 vezes a razão, que é 7, e isso aqui daria 59, tá bom? E por que eu estou te mostrando isso? Olha só, o A é A3, né? E bem aqui, no número de vezes em que eu vou somar a razão, aparece 1 a menos. Então, se eu quiser saber qualquer termo, tá? Por exemplo, se eu quiser saber o décimo termo, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o A1 e somar 9 vezes, tá? Ou seja, uma vez a menos. E como é que eu vou representar essa vez a menos? Eu vou colocar aqui n menos 1 vezes a razão. E essa é a fórmula do termo geral que o teu professor do ensino médio te ensinou, tá? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Tá vendo aqui a letra D? A letra D quer falar do 16º termo. Então, bora falar nele. Então, ficaria assim, ó, a 16º, né? E aí, a razão continua sendo... Opa, faltou um bem aqui, né? Primeiro termo. O primeiro termo continua sendo 45.
O N, se eu quero saber o 16º, bem aqui eu vou colocar 16 menos 1, que ficaria 15, vezes 7, que é a razão. 15 vezes 7, de cabeça, vai ficar 105. 105 mais 45 vai dar 150. Ou seja, essa afirmação aqui é verdadeira. O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber se esse 31 termos aqui é verdadeiro. A gente vai fazer isso no próximo passo, que é determinar o número de termos dessa PA, tá? Dessa progressão. O que a gente vai fazer agora? Olha só, a gente vai pegar essa fórmula do termo geral, a gente quer o número de termos é representado pela letra N, então vai ficar assim, ó, a N, tá? Que é o termo na última posição, né? Igual a 1 mais N menos 1, vezes a razão. Você tem que colocar esse parênteses aqui, tá? Porque a razão vai multiplicar os dois, se você precisar. O AN, você sabe que é 255, é o último termo, tá? O A1 você sabe que é 45, mais o N tu não sabes quanto é, menos 1 vezes a razão. 255 menos 45 vai dar 210, tá? Isso, aí a gente já vai ficar aqui com N menos 1 vezes a razão. A razão a gente já sabe que é 7, né? Bora passar esse 7 dividindo, então a gente vai ficar com 210 por 7, tá? Isso vai ser N menos 1, tá? Ou seja, o número de termos menos 1. Se a gente fizer 210 por 7, vai dar 30. Então, N menos 1 é igual a 30. E basta passar esse menos 1 para o outro lado, que vai dar 31. Ou seja, essa PA tem 31 termos, tá? Beleza. Olha só. Então, 31 termos, o 16º é 150, certinho. Letra D, beleza? Tá, a gente já poderia marcar, e você já iria marcar lá na sua prova, tá? O que a gente vai fazer? A gente já eliminaria todas aqui, ó, tá? Eliminaria a 29, a 30 e a letra E também. Mas eu quero comentar contigo sobre essa soma de termos centrais, tá? Para comentar, eu recomendo que a gente explore números mais simples, tá? Imagina aqui que a sequência fosse 1, 2, 3, 4 e 5. Nota, eu só falaria em soma de dois termos centrais se meu número de termos fosse par. Porque se fosse ímpar, eu teria um termo central, tá? Não é o caso dessa questão. Ou seja, a gente vai apagar o 5. Tá? Como a gente tem um número par de termos, a gente vai fazer a questão com o número par aqui, com um exemplozinho mais simples, tá? E aí, a soma dos dois termos centrais seriam esse 2 e 3 aqui, e daria 5. E aí, o que eu gostaria que você notasse? Se a gente somar os extremos, 1 mais 4 também vai dar 5, tá? E aí, se a gente voltar para o exemplo da nossa questão, a gente tem 45, que é o primeiro, que é o extremo, e o último, que é 255. Se a gente somar esses dois, vai dar exatamente 300, tá? E acaba aqui. A soma dos termos centrais, se o número de termos dessa PA fosse par, a soma dos termos centrais daria 300, tá bom? Como não é... Bem, essa parte aqui da afirmação tá certinha, tá? Isso aqui que diz que ela tem 32 está errado, tá? Então a letra E também tá errada, beleza? Bora dar uma olhada nessa questão. Letra D, né? Pronto. Certíssimo. E aí, nota, mais de metade e um número expressivo de pessoas tentou fazer, então, e mais de metade errou. Essa questão também é para professor de matemática, então, esperado que fosse um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais complicado, beleza? Mas, questão muito boa, espero que você tenha gostado, tá? Desculpe que ela ficou um pouco mais extensa, beleza? Grande abraço, bons estudos. Eu vou colocar outras videoaulas aqui para que você dê continuidade aos seus estudos. Até mais.